Shalom, a natureza é realmente impressionante. Eu escuto muitas pessoas falando, usando um termo para expressar a natureza como a mãe natureza. É tão impressionante se a gente começar a analisar e começar a reparar cada ponto da natureza que as pessoas se impressionam tanto e a grandeza que tem, a força que tem, a energia que tem. Eu vou falar um outro vídeo à parte sobre esse tema. E as pessoas entram num engano, entram num erro. Elas começam a tratar a natureza de uma maneira além do desejado. Eu já vou explicar o que eu quero me referir com isso. Por exemplo, a pessoa vê o sol e a potência do sol, a força do sol, e começaram a idolatrar o sol, ou com a lua, ou com o fogo, a força que tem o fogo. As pessoas ficam impressionadas e começam a criar um tipo de culto ao fogo e entram por causa disso no erro da idolatria. Tem pessoas que começam a servir também a influência de cores. Por exemplo, tem a cor violeta com que ela expressa e a força que ela tem. As pessoas começam a cultuar uma cor e começam a conversar e falar e fazer pedidos para a natureza ou para parte dela e se anular para a própria natureza. Eu quero dar até um exemplo. Antes do exemplo, o próprio mundo é chamado Olam. Olam. O Deus, a gente fala que é Melech Olam. Ele é o rei do mundo. Em hebraico, a palavra Olam significa oculto. Também significa oculto. Porque Deus está oculto no mundo. O mundo é uma expressão do divino. Ele se expressa através da própria natureza que ele criou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina, tem um pintor super habilidoso, com uma habilidade muito grande, muito bom pintor, muito famoso, e ele fez uma pintura extraordinária, e as pessoas ficam encantadas com a pintura, e ele fez uma exposição, e as pessoas olham com a pintura, e começam a falar: pintura, como você é bonita, olha, vou te chamar de o Pai Quadro, você agora é meu Pai Quadro. Pai Quadro, me ajuda, estou precisando de dinheiro. Pai Quadro, me dá uma força. Pai Quadro, é ridículo, é ridículo. A natureza, o mundo é uma pintura de Hashem. É uma pintura viva de Hashem, é uma pintura real, uma pintura que impressiona, mas nada mais é do que a expressão do próprio Hashem, como o pintor se expressa na pintura, e a pintura é uma expressão do pintor, e a pessoa que louva a pintura e começa a fazer pedidos para a pintura, e se anula para a pintura, é ridículo. Você pode falar para o pintor: que beleza, como você é habilidoso, você não quer fazer uma pintura para mim? Quanto você cobra? Eu te pago o dinheiro que você pedir, eu queria uma pintura toda na minha sala. Se relaciona com quem pintou. Se ele quiser também pedir ajuda, pede para o pintor. Agora ela chega para a natureza, por tão impressionante que é a natureza, ela cai nesse erro. E isso é idolatria. Uma pessoa que pede para a natureza, uma pessoa que se anula para a natureza e fala: natureza, como você é bela, me ajuda. Olha, vamos pedir para a mãe natureza. A mãe natureza, ela gosta de todo mundo, é o amor, é a energia. Isso tem que tomar muito cuidado. Tem muitas pessoas que eu já escutei falando que rezam para a mãe natureza. Isso é idolatria. Nada mais, nada menos que idolatria. Tem que estar claro, porque pessoas erram com isso. Elas não veem problema, porque ela vai falar: tá, mas é uma obra de Deus. Mas Deus não quer que você reze para obras dele, para entidades que ele criou, para imagens que ele criou. Ele quer que você se relacione diretamente com ele. Deus ama a gente. Ele quer que se relacione com ele diretamente. E isso é colocado no mundo como uma prova, para a gente saber que e ele nos orientou na Torá para a gente saber que quem se relaciona com isso diretamente e pede para cura, pede ajuda para entidades intermediárias ou para a própria natureza, é idolatria. E também é uma maneira de se afastar de Deus, como toda idolatria. Por quê? Porque uma pessoa que reconhece que isso é de Deus e agora ela se anula para Deus, ela vai cumprir a vontade de Deus. Mas aquele que se anula para a natureza e fala: natureza, como você é bela, a mãe natureza me ajuda, a mãe natureza não exige nada dele. Ele é uma pessoa agora pode se esquivar de qualquer obrigação, porque ele está se esquivando de Deus através de um intermediário que o próprio Deus criou e se oculta através desses meios para se expressar para o mundo através disso. Então, pessoal, vamos abrir os olhos, vamos ver que realmente
Isso, tem muitas pessoas que erram com isso. E não porque precisa ir contra a natureza, Deus me livre, a natureza é uma obra divina e é impressionante. E isso mostra a grandeza de Hashem, que mesmo na limitação da matéria, ele trouxe para a gente uma maravilha tão grande. Mas a pessoa que entra nesse erro e começa a se relacionar com a natureza, ela está fazendo 2 graves erros. O primeiro é idolatria. O segundo erro é se esquivando de Deus. Porque assim ela sai de qualquer responsabilidade e ela deixa de cumprir a vontade de Deus. Ela perde o mundo vindouro dela. Tudo de bom.